Iniciamos agora o trabalho com um conteúdo chamado funções. Bastante coisa para a gente comentar a respeito dela. Primeiro, a definição. O que vai ser a definição? Função vai ser uma associação entre dois conjuntos. Então, sejam A e B dois conjuntos, nós dizemos que f vai ser uma função de A e B se todo o x pertencente ao conjunto A vai ter associado a ele um único y pertencente ao conjunto B, ou seja, todos os elementos desse conjunto A vão ter que ser associados a um único elemento desse conjunto B. E eles vão ser associados pelo que a gente chama de uma lei de formação dessa função. Então, para ser função, todos os elementos de A vão ser associados pela lei de formação da função f a um único elemento desse conjunto B. Esse conjunto A é o que a gente vai chamar de domínio de uma função, ele é o conjunto de partida dos nossos valores, e o B é chamado de contradomínio da função. Ele é o conjunto de chegada, ou seja, das possíveis respostas da aplicação da associação f. Isso não quer dizer que todos os elementos do conjunto B precisam necessariamente ser respostas da associação, precisam estar associados com um elemento lá do conjunto A. Não. Todos de A têm que estar associados com B, mas não necessariamente todos de B precisam receber alguma associação ali do conjunto A. A notação que a gente tem de função é essa aqui. F de A em B pega x e leva num f de x. Vamos ver o que significa isso. A gente pode tentar fazer o entendimento nessa ordem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa parte aqui do símbolo é o nome da função. Então ele diz para a gente que f é uma função que vai pegar um elemento x que pertence a um conjunto A e vai calcular a resposta por uma lei de formação. Essa lei de formação é essa expressão que vai estar sendo determinada aqui nesse f de x. E a resposta vai estar no conjunto B. Então, f é uma função que pega um elemento pertencente ao conjunto A e vai calcular por uma lei de formação a resposta que vai estar presente lá no conjunto B. É isso que significa essa lei de formação, em que aqui, essa simbologia, melhor dizendo, em que aqui é o domínio da função, que é o conjunto de partida, ou seja, os valores para os quais é possível a gente calcular o valor f de x, e a sua notação será dom f, domínio da função f, e esse B vai ser o contradomínio dentro do qual a gente pode encontrar a imagem. Então, a imagem de uma função é o conjunto dos valores que são resultados da aplicação da função f em pontos x. A sua notação de imagem é 1f, imagem de f. Voltando aqui no diagrama, só para deixar claro, tudo isso daqui é o nosso conjunto B. E a imagem da função é o conjunto daqueles que foram respostas da associação f, ou seja, só esses caras aqui em destaque. Este aqui não pertence à imagem da função porque ele não recebeu nenhuma associação do conjunto A por meio da função f. Então, só esses aqui que configuram a imagem da função. Então, a imagem vai ser sempre uma parte do conjunto B. Eventualmente, pode ser que a imagem seja exatamente igual ao conjunto B. Vamos para mais alguns conceitos importantes para a gente. Toda vez que a gente aplica f em um valor x ali do domínio, a gente vai achar uma resposta lá na imagem. Essa resposta também é chamada de valor numérico da função no ponto x. E o conjunto desses valores numéricos vão formar a imagem dessa função. Então, se eu tenho a função f de x igual, faltou um igualzinho aqui, f de x igual a 2x menos 3. Essa é a lei de formação da função. Vamos calcular o valor numérico da função para x igual a 2, x igual a menos 1 e x igual a 2/3. O que é calcular o valor numérico? Tendo a lei de formação dessa função, que no caso a lei de formação é essa, f de x igual a 2x menos 3, calcular o valor numérico significa colocar o número no lugar de todos os x e efetuar os cálculos. Então, calcular o valor numérico da função para x igual a 2. O que a gente vai fazer? Calcular f de 2. Na lei de formação da função, onde tiver x, a gente vai colocar 2 no lugar. Então, f de 2 vai ser 2 vezes 2 menos 3, que vai dar 4 menos 3 e dá 1 como resposta. Então, o valor numérico da função no ponto 2 é igual a 1. Isso que é calcular o valor numérico de uma função. Vamos agora calcular o valor numérico da função no ponto x igual a menos 1.
Então calcula f de menos 1. Só olhar para a lei de formação da função, colocar menos 1 no lugar do x, e consequentemente em todos os x ali na lei de formação. Vai ficar 2 vezes menos 1 menos 3, multiplicação primeiro, menos 2 menos 3, que vai dar menos 5. O mesmo para calcular o valor numérico da função com x igual a 2 terços. Só olhar para a lei de formação, onde tem x, coloca 2 terços no lugar. Vai ficar 2 vezes 2 terços, menos 3. Aqui é uma multiplicação de frações, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Lembrando que aqui é como se tivesse um 1 embaixo desse 2. Nós vamos ficar com 2 vezes 2, que é 4, sobre 1 vezes 3, que é 3. 4 terços menos 3. Operação com fração de novo, é uma subtração. Multiplica em cruz, divide pela multiplicação dos termos de baixo. Isso vai dar 4 menos 9 sobre 3, dando uma resposta final de menos 5 terços. Exemplo 2. Dados esses dois conjuntos, A, composto pelos elementos 1, 2, 3 e 4, B, composto pelos elementos 0, menos 1, 2, 3, 5 e 8, e essa função, f de A em B, pega x e leva em 3x menos 4. Determine tudo a respeito dessa função. Então lembra, f é uma função que vai pegar elementos do conjunto A, isto é, elementos desse conjunto 1, 2, 3, 4, vai associar com elementos desse conjunto B, que é esse cara que está aqui. De acordo com a lei de formação, para cada x que ela pegar no A, ela vai calcular a resposta lá em B por essa lei de formação. Primeira coisa que se pede, domínio da função. Bom, falei para vocês que domínio, quando for fornecida essa notação, domínio é sempre esse conjunto de partida. No caso, o domínio é o conjunto A, e o conjunto A é 1, 2, 3, 4. Então, o domínio da função é 1, 2, 3, 4. Segunda questão, calcule f de 2. f de 2 é um ponto aqui do domínio da função, significa que eu tenho que colocar o 2 no lugar do x e calcular o resultado por essa lei de formação. Então vai ficar 3 vezes 2 menos 4. 3 vezes 2 menos 4 vai dar 6 menos 4, f de 2 vai ser igual a 2. Olha essa pergunta agora. Determine o valor de x para que f de x seja igual a 8, ou seja, qual o elemento de x que tem 8 como imagem. Então ele está nos dando agora a resposta e quer saber o valor de x que faz com que isso aconteça. Então a lei de formação da função é isso daqui, f de x igual a 3x menos 4. Eu reescrevi ela aqui para a gente fazer os cálculos agora. Então, f de x igual a 3x menos 4, ele quer saber qual que é o valor de x que vai dar 8 como resposta. Então 8 é a resposta da função. Então 8 é o valor da resposta. E eu quero descobrir quanto que vale o x. Então perceba que é diferente do valor numérico que a gente calculou na letra B. Para calcular f de 2, a gente colocou o 2 no lugar do x. Aqui eu não estou querendo calcular f de 8, por isso que eu não vou colocar o 8 no lugar do x. Eu igualo essa função a 8. Então 8 igual a 3x menos 4, e aí a gente consegue descobrir o valor do x. Esse cara que está subtraindo eu posso passar para o lado de lá somando, que vai dar 12. 3 multiplicando pode passar para o lado de cá dividindo. Então x vai ser 12 dividido por 3, que é 4. Letra D. Calcule f de 0. Olha o erro que poderia acontecer aqui. F de 0, então, entendi, professor. Eu pego a lei de formação e coloco o 0 no lugar do x. 3 vezes 0 menos 4, que daria 0 menos 4, que é igual a menos 4. Errado. Nessa situação, não é possível calcular o f de 0. Por quê? Porque o domínio da função são esses valores aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então ele está dizendo que a gente só tem permissão, a gente só pode calcular o valor numérico da função para valores de x sendo 1, 2, 3 ou 4. Por isso que numa situação como essa, eu não posso calcular o f de 0, porque esse 0 não pertence ao domínio da função. Apenas valores dados no domínio são possíveis de ser calculados. Letra E. Determine a imagem da função. O que é a imagem? É o conjunto de todas as respostas que a gente consegue calculando os valores da função ali usando os x do domínio. Então, nessa situação, o domínio é 1, 2, 3 e 4, que vai ser o conjunto da imagem. O resultado de f de 1, o resultado de f de 2, o resultado de f de 3 e o resultado de f de 4 também. Então, tenho que calcular o f para cada um desses valores numéricos. Então, se eu calcular, já coloquei direto a resposta aqui, o f de 1 dá menos 1, f de 2 é 2, que inclusive a gente já havia calculado passo a passo aqui na letra B. F de 3, se tu fizer o cálculo, vai dar 5. F de 4
vai ser 8. Veja que esses valores então da imagem vai formar o conjunto da imagem, que é menos 1, 2, 5 e 8. E observe que o conjunto da imagem pertence ao contradomínio. Todos os valores da imagem estão aqui dentro do contradomínio da função. Isso sempre vai acontecer. Outro exemplo agora, mudando a lei de formação. Não dei a lei de formação completa como essa estrutura que foi fornecida antes. Agora, simplesmente, eu dei a lei de formação pela essa expressão. f de x é 1 sobre x menos 2 e peço para calcular f de 1. f de 1 pega o x, pega o 1 e coloca no lugar do x. Vai ficar 1 sobre 1 menos 2. 1 sobre 1 menos 2 resolve embaixo, 1 menos 2 é menos 1, e 1 dividido por menos 1 dá menos 1 como resposta. Atenção para a letra B agora. A lei de formação é f de x igual a 1 sobre x menos 2, e a questão pediu para a gente calcular f de 2. Aqui é f de 2, não f de 1, igual está aparecendo aqui no material, tá? Eu até fiz os cálculos certos, mas não fiz a troca desse valor aqui dentro. Então, o que é f de 2? Coloca 2 no lugar do x. Então vai ficar f de 2 é 1 sobre 2 menos 2, 2 menos 2 é 0, e a gente chegou que f de 2 vai ser esse 1 dividido por 0. Quanto que é 1 dividido por 0? Isso não existe. Se tu colocar na calculadora, você vai ver ali até que vai dar erro. Não existe uma divisão por 0. Então, o que aconteceu aqui de problema? Por que não deu para calcular o f de 2? F de 2 não foi possível de calcular porque o 2 não pertence ao domínio da função. Tá, professor, na situação anterior, em que a gente tinha aqui fornecida a lei de formação dando o domínio, era fácil de perceber qual que é o domínio da função. Mas e agora, numa situação como essa, como é que eu vou saber qual que é o domínio da função? Então, o detalhe do domínio de uma função dada a sua lei de formação é um dos principais tópicos que a gente tem aqui nessa sessão. É como descobrir esse domínio. Para determinar o domínio de uma função dada a sua lei de formação, a gente vai ter que fazer isso, ó, excluir os possíveis problemas. Quais são os possíveis problemas? Vamos começar com alguns básicos. Isso vai aumentando aí ao longo do tempo que a gente for trabalhando com funções. Mas, possível problema. Denominador de fração. Parte de baixo de fração nunca pode ser zero. Então, denominador de fração deve ser obrigatoriamente diferente de zero. Raízes de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta e assim por diante. Nunca pode ser negativo lá dentro. Então, tudo que tiver dentro de uma raiz de índice par deve ser maior ou igual a zero. Logaritmando também não pode ser nem zero nem negativo. Então, dentro de logaritmo deve ser maior do que zero. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de possíveis problemas que devem ser excluídos no momento que a gente for calcular o domínio de uma função. Então, eu vou separar aqui passo a passo agora várias questões, vários exemplos, para a gente trabalhar com domínios de funções, dado apenas a sua lei de formação. A ideia vai ser essa, excluir os possíveis problemas. E eu listei aqui para vocês 3 possíveis problemas. Com o decorrer do curso vão aparecer alguns mais ainda.